Então, boa noite a todos vocês. Para quem me conhece, para quem me acompanha nas redes sociais, eu adoro falar sobre esclerose múltipla, mas especialmente sobre esse tema por ser mulher, por ser mãe, e acho que também por outros motivos especiais na minha vida pessoal que me fazem ter esse assunto como uma grande causa dentro da esclerose múltipla. Para quem ainda não me segue, o meu Instagram está aqui embaixo, é o doutora.juliana Santiago, e lá tem bastante conteúdo sobre esclerose múltipla, neuromielite óptica, com uma linguagem baseada em literatura, mas voltada para os pacientes. Então, a minha aula foi baseada em perguntas, nas perguntas mais comuns que eu ouço no meu dia a dia, seja trabalhando com o Dr. Rodrigo, lá no Ipseng, seja no Mater Dei, ou seja no meu consultório particular. É possível as pacientes com esclerose múltipla engravidarem? E sim, eu acredito que vocês que me seguem já sabem que sim, que esse é um mito do passado. Infelizmente, até algum tempo atrás, as pacientes ouviam que elas não poderiam engravidar, que a gravidez pioraria a esclerose múltipla. E essa não é uma verdade, e os estudos foram mostrando isso com o passar do tempo. Então, esse é um artigo bastante interessante da Neurology, que é uma das revistas de maior impacto, se não a de maior impacto em neurologia, que compara a frequência de mulheres com esclerose múltipla com mulheres sem esclerose múltipla engravidando ao longo dos anos. Então, vejam que interessante, as mulheres com esclerose múltipla estão representadas em azul, as sem esclerose múltipla em verde, e vocês podem ver que as mulheres com esclerose múltipla estão engravidando mais. Se vocês observarem os anos, isso aconteceu principalmente por volta de 2008, 2009, provavelmente devido ao avanço do tratamento da esclerose múltipla. O maior número de opções de medicações para tratamento, inclusive depois com a chegada das medicações de alta eficácia, que mudaram a história dessas pacientes. Então, esse é um gráfico muito interessante. É possível, sim, engravidar, inclusive as pacientes com esclerose múltipla estão engravidando mais. Essa é uma foto de uma paciente que me cedeu e me enviou gentilmente quando eu fiz a solicitação através do Instagram para que elas mandassem fotos grávidas ou com seus filhos para justamente mostrar isso para as outras pacientes, que é possível sim. Mas será que afeta a fertilidade? Será que as mulheres com esclerose múltipla têm menor chance de engravidar? E a literatura mostra que não há redução direta da fertilidade pela esclerose múltipla. Então, ter esclerose múltipla não significa ser menos fértil. Claro que existem outros fatores envolvidos, como, por exemplo, comorbidades, que poderiam afetar na fertilidade, mas a esclerose múltipla individualmente e diretamente, não. Aqui, mais foto de pacientes com seus filhos mostrando a fertilidade na esclerose múltipla. Mas eu já sei que a paciente pode engravidar, que não afeta a fertilidade, mas há um impacto da gravidez em si na esclerose múltipla? Será que a gravidez piora, melhora? Como é o comportamento? E o primeiro trabalho foi de Confravaux, em 1998, e depois vários trabalhos corroboraram o que ele mostrou, que no primeiro trimestre, durante a gravidez, então acompanhem o gráfico, o eixo Y é aumento do risco de surto, e o X é o tempo no período pré, durante e após a gravidez. Então, vejam que durante a gravidez há uma redução do risco de surto. Mas nos 3 meses após a gravidez, há um aumento do risco de surto. Então, a gravidez em si, durante a gravidez, como a mulher tem uma queda do sistema imune, uma imunotolerância para tolerar a formação do bebê,
ela tem uma redução do risco de surto. Mas depois que o bebê nasce, especialmente nos primeiros 3 meses, há um aumento do risco de surto. E aqui eu tenho uma novidade muito interessante e uma boa notícia para todas as pacientes. Quando o Confravor mostrou pela primeira vez esse gráfico, o risco estimado de surto aqui, ó, nesse pico, era em torno de 30%. Com a evolução do tratamento da esclerose múltipla e do planejamento familiar especialmente, os últimos trabalhos variaram de 11 a 14%. Então, mesmo havendo risco de aumentado de surto no pós-parto, o que a gente vê ao longo dos anos é que esse risco vem diminuindo. Por que? Vocês devem estar se perguntando. Provavelmente devido ao tratamento adequado antes da gestação, ao controle da doença e até mesmo à amamentação, como eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas eu posso contar com o efeito protetor da gravidez? Toda paciente pode contar e falar: olha, eu fico tranquila, vou tirar o meu tratamento porque a gravidez é protetora? E a resposta é não. E esse é um conceito que eu acho que é muito importante a gente trabalhar aqui, porque esse conceito de que a gravidez é protetora, todo mundo já fala muito. Mas esse conceito de que ela pode não ser protetora o suficiente, eu acho que ele ainda está deficiente. Por quê? Porque existem mulheres que têm uma doença com um prognóstico pior, com características de maior agressividade. E há como o neurologista avaliar isso no planejamento familiar? Sim. E geralmente ele vai se basear no número de surtos antes da gravidez que a mulher teve, se ela teve surtos durante a gravidez, por exemplo, uma gravidez prévia, e qual é o nível de incapacidade dessa paciente já naquele momento do planejamento gestacional. Baseado nisso tudo, né, em uma análise global, individualizada do paciente, o médico vai avaliar, olha, essa paciente ela tem uma doença de maior atividade e só o efeito protetor da gravidez pode não ser suficiente. Eu tenho que ter uma estratégia com medicação ou não, se for uma paciente que tenha características de melhor prognóstico, um controle mais adequado de doença. Então, lembrem-se disso. O planejamento familiar é muito importante. Além disso, existem estudos como esse que mostram que no ano pós-parto, vejam aqui, ano pós-parto, o número de lesões T2, que são novas lesões T2 na ressonância, comparativamente à ressonância prévia, que são aquelas manchas brancas que o neurologista mostra para vocês, e inclusive de captação de contraste, aumentou no ano pós-parto. Então, a gravidez é protetora, mas os 3 meses pós-parto, ao aumento do risco de surto, especialmente se essa paciente tem características de uma doença mais ativa, de um prognóstico mais reservado, e além disso, tem dados da literatura que mostram que no ano seguinte há um aumento de novas lesões, ou seja, de processo inflamatório. Diante disso tudo, o que é fundamental? Planejamento familiar. É possível engravidar? Sim. É possível engravidar com segurança? Sim. Mas é importante fazer o planejamento familiar. Então, se a mulher não tem desejo de engravidar, ela deve usar um método contraceptivo, conversar sobre planejamento familiar com o seu médico e manter o seu tratamento, a droga modificadora de doença, por isso DMD, para o tratamento da doença. Se ela deseja engravidar, ela vai ao obstetra, ela vai fazer os exames de rastreio, ela vai iniciar vitamina D e ácido fólico no mínimo 3 meses antes da retirada do método contraceptivo, e com o seu neurologista, o neurologista vai avaliar as características da doença, a atividade da doença nos 12 meses antes daquele período e qual remédio a paciente toma. Então vejam que é uma balança, né? É uma decisão complexa de ser tomada juntamente com a paciente. Precisa ser avaliado uma série de fatores
para que o médico chegue, junto com a paciente, à decisão mais correta em relação a manter tratamento durante a gestação ou não. Então, outro conceito que eu quero trazer aqui. Paciente com esclerose múltipla não vai tomar medicação durante a gravidez. Esse também não é um conceito 100% certo. Talvez no passado isso fosse preconizado, agora não mais. Com a evolução do tratamento, e desde 1993 nós tivemos uma evolução enorme no tratamento da esclerose múltipla, o prognóstico das pacientes com esclerose múltipla melhorou. Isso fez, como eu mostrei no primeiro slide, que mais mulheres passassem a engravidar. Entretanto, muitas dessas medicações não podem ser tomadas durante a gravidez. Por isso, o planejamento familiar se faz tão importante, porque a paciente não pode simplesmente ir tomando o remédio e engravidar. Isso depende do remédio que ela toma. Então, vocês devem estar se perguntando, quais são as perguntas que eu devo me fazer em relação ao meu planejamento familiar? A primeira é, o medicamento que eu estou usando pode ser mantido caso eu engravide? Essa é uma informação que vocês precisam ter, né? Se é um remédio que pode ser mantido ou não. Caso ele não possa ser mantido, com quanto tempo eu preciso parar o remédio para retirar o método contraceptivo? E, se eu engravidar e depois eu vou querer amamentar, olha de quantos meses nós estamos falando aqui. Eu posso manter o remédio que eu estou usando agora, antes de engravidar, ou não? Porque todas essas perguntas que você deve se fazer e fazer ao seu médico vão influenciar na decisão do medicamento antes da gravidez, durante a gravidez e depois da gravidez. E a sua vontade, ela é fundamental. A sua vontade de ser mãe, a sua vontade de ter uma gravidez segura, a sua vontade de tentar a amamentação. Isso tudo precisa ser levado em conta. A amamentação, ela tem um efeito protetor também no pós-parto. Então, vejam que interessante. Esse artigo mostra que as mulheres que amamentaram exclusivamente, elas tiveram menos atividade de doença no pós-parto. Então, amamentar, principalmente exclusivamente, traz também um efeito protetor. Mas lembrem-se, esse efeito protetor vai ser válido, vai ser suficiente para todas as pacientes com esclerose múltipla? Não. Então, é a mesma coisa que eu expliquei em relação ao efeito protetor da própria gravidez. Por isso o planejamento familiar é tão importante. Por isso a decisão em relação ao seu remédio é tão importante junto ao seu médico. E eu dei uma aula recentemente sobre esse tema e eu mostrei uma meta-análise, que é uma análise de um grupo de artigos, né? São estudos assim extremamente respeitados, vamos dizer assim, que trazem dados muito importantes. E essa meta-análise sobre amamentação mostrou um efeito protetor da amamentação por 6 meses no pós-parto, especialmente da amamentação exclusiva. Aí vocês devem estar se perguntando, mas doutora Juliana, quanto tempo? Se eu amamentar uma semana, 3 dias, um mês? Pela literatura, essa meta-análise em si mostrou que as mulheres que amamentaram exclusivamente por 2 meses tiveram um efeito protetor por 6 meses. Então, um ganho para as mães e para os bebês, sem sombra de dúvida. E a pergunta que eu mais ouço, principalmente quando a gente fecha diagnóstico de esclerose múltipla: qual o risco para o meu filho? E quem é mãe, quem é pai, entende perfeitamente essa pergunta, né? Porque depois que nós temos um filho, sem sombra de dúvidas, ele é muito mais importante que a gente mesmo. Então, alguns estudos mostram que pacientes com esclerose múltipla têm mais filhos pré-termo, né, antes do momento exato do nascimento.
E alguns estudos mostram que com menor peso ao nascimento. Esses são dados conflitantes, como alguns artigos mostram que sim, outros mais recentes mostram que não, mas o que eu posso dizer para vocês é que nada de uma forma significativa, grave, que ofereça risco significativo ao bebê. Não há risco de aborto e malformação em relação à população em geral. Então, quem tem esclerose múltipla não tem um risco maior, e eu acho que essa é a principal preocupação das mães e dos pais. E o risco de ter esclerose múltipla? Se só o pai ou só a mãe tem esclerose múltipla, 2%, pai e mãe varia de 6 a 12%. Então, é um risco baixo, eu sempre falo isso com os pacientes. A esclerose múltipla é uma doença esporádica, né? Ela não é uma doença que necessariamente, se o pai tem, a mãe tem, o risco do filho ter é altíssimo. Não, pelo contrário, como os dados mostram, é um risco baixo. Enfim, engravidei, comecei a medicação, mas eu quero saber se eu posso realizar ressonância durante a gravidez. Então, estou com uma suspeita de surto, não consegui falar com meu médico. Fui ao pronto-socorro e o médico resolveu pedir uma ressonância. Posso realizar a ressonância durante a gravidez? A primeira pergunta que eu faço é: precisa? Vai mudar a conduta? A gente tem que solicitar um exame que faça sentido para o paciente. Então, se for me auxiliar na mudança de conduta, pode sim, se for útil na tomada de decisão. O fundamental é que o paciente não pode utilizar o contraste não pode ser utilizado durante a gravidez. Ele tem um potencial maléfico para o feto, para o bebê. Existem alguns estudos que sugerem que a ressonância não seja realizada durante o primeiro trimestre, por um risco aumentado de superaquecimento do líquor, alteração em relação à própria audição, mas não é uma regra absoluta. Se for necessário, ela pode ser realizada, se isso for mudar a conduta em relação ao paciente. Antes, preconizava-se que a amamentação deveria ser suspensa por 24 horas. Os estudos atuais, mais recentes, mostram que isso não é mais necessário. Inclusive, a própria Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia pondera que não é mais necessário a amamentação ser suspensa. Esse é um dado relativamente novo. Tudo bem, fui ao pronto-socorro, fiz uma ressonância, realmente eu tive um surto, tem imagem nova ou imagem captando contraste, e agora o médico quer prescrever pulsoterapia. Eu posso realizá-la? E a resposta é sim, é relativamente seguro, mas lembre-se, na medicina não existe resposta pronta, porque cada paciente é único. Então a pergunta que eu faço é: qual a gravidade do surto? O quanto isso impacta para o paciente? Eu preciso pulsar agora, nesse momento, ou é um surto muito leve que eu posso observar um pouco e ver a necessidade de pulsoterapia? Porque ela é relativamente segura, mas não 100% segura. Então, a gente tem que ter bom senso para a tomada de decisão. Então, aqueles surtos que são importantes, moderados, ou que trazem uma incapacidade, que está incomodando muito o paciente, eu posso realizar a pulsoterapia. Tem alguns artigos que sugerem que no primeiro trimestre poderia predispor a algumas alterações, como lábio leporino, fenda palatina. Então, de novo, o importante é você ter um médico que te ajude na tomada de decisão e que juntos vocês tomem decisões com bom senso. Em relação ao parto, não há diferença. A indicação do parto, ela é uma indicação obstétrica. Então, por favor, mulheres com esclerose múltipla não necessariamente precisam fazer cesariana. Esse é um equívoco que eu já escutei inúmeras vezes. A indicação é obstétrica. E juntos, claro que com a ajuda do seu neurologista, a decisão será tomada. Outro ponto é: mulheres com esclerose múltipla podem receber anestesia peridural. Ela é até preferencial à raquianestesia. Então, eu também já ouvi que não poderia, a paciente não poderia receber anestesia porque ela tinha lesão medular.
não tem isso na literatura. Não poder receber anestesia. Claro que cada caso vai ser avaliado individualmente e que preferencialmente a anestesia deve ser peridural, porque tem alguns relatos de literatura, especialmente de raquianestesia com anestésico, que é a bupivacaína, que tem a hipótese que poderia precipitar surto. Então, preferencialmente, anestesia peridural. Para terminar, a amamentação. Então, o neném nasceu, o neurologista programou o tratamento, o retorno do tratamento no pós-parto, junto com a paciente, e agora a paciente quer amamentar. Tomar uma medicação para esclerose múltipla exclui a amamentação? Depende do remédio. Então, nós já temos dados suficientes de literatura mostrando que tem medicações que têm uma baixíssima excreção pelo leite e que podem ser utilizadas durante a amamentação. Então, exemplos. As medicações orais, elas são moléculas pequenas, por isso elas passam pelo leite e expõem mais o bebê. Né? A taxa de exposição, que a gente chama de relative infant dose, que é a dose a que o bebê é exposta, para as medicações orais é maior. Então, com medicações orais, a amamentação não é recomendada. Já existem outras medicações, como as medicações de plataforma e os anticorpos monoclonais, que são moléculas grandes, então tem uma baixa excreção pelo leite. Então, ponderando risco e benefício, a saúde do bebê, da mãe, junto com o pediatra e o neurologista, hoje já é sim viável usar medicação durante a amamentação. Então, lembrem-se, o sonho da gravidez é possível para os pacientes com esclerose múltipla que desejam engravidar. O ponto fundamental, o conselho fundamental que eu dou a vocês é: tenham um médico da confiança de vocês, ou um centro da confiança de vocês, e tomem as decisões em conjunto com esse médico. Doutora Juliana, quanto tempo eu devo falar com o meu médico antes que eu quero engravidar? O máximo possível. Né? Talvez se a gente fosse considerar todos os medicamentos para esclerose múltipla 2 anos antes. Eu sei que nem sempre isso é possível, como mulher e como mãe, mas quanto antes você fala, maior possibilidade você tem de fazer um planejamento, inclusive usando medicações de longa duração, que te darão maior segurança durante a gravidez. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Essa é uma frase que eu uso em muitas das minhas aulas para terminar, inclusive lá na faculdade, e minhas alunas gostam muito. E Elizabeth Blackwell foi a primeira mulher a se formar em medicina, né? E veja hoje quanta coisa aconteceu e como nós, mulheres, estamos ativas na medicina. E eu me sinto muito grata por isso. Muito obrigada a todos vocês e eu estou à disposição para dúvidas.